É, Então, essa terceirização da culpa é uma consequência do pecado. Nós vemos também no verso 10, uma outra consequência do pecado, nesse capítulo, é a fuga da presença de Deus. Então, quando o homem pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Opa, Deus está vindo, eu vou me esconder. Então, a partir daí, o homem ele passou a fugir da presença de Deus. Não é à toa que Paulo fala em Romanos, né, que o homem se tornou inimigo de Deus, no sentido de o homem, as suas vontades ficaram tão deturpadas que ele começou a fugir de Deus. Ele tinha um relacionamento perfeito com Deus, por causa do pecado, e começou a fugir da presença de Deus. E tem muitas pessoas que recebem várias chances, né, de se relacionarem com Deus. Tem igrejas saudáveis, nós temos muitas igrejas saudáveis aí pelo Brasil. Claro, tem muitas igrejas que não prestam, mas tem muitas igrejas saudáveis. E muitas pessoas têm chances de irem nessas igrejas saudáveis. Tem a Bíblia, hoje em aplicativo, em audiobook, no YouTube, com o Cid Moreira, tem tudo, mas não muda, continua fugindo da presença de Deus. Muitas até sofrem, aqui não estou falando que o sofrimento sempre é consequência do pecado, tá? Todos sofrem, todo ser humano, independente da sua crença e das suas ações. Mas tem muitas vezes que Deus permite determinadas situações em nossas vidas para nos levar a reconhecer Jesus como Salvador e a nos arrepender dos nossos pecados. E muitas pessoas também, Deus permite essas situações e a pessoa continua com o coração duro. Se recusa a se arrepender dos seus pecados. Nós vemos também nos versos 14 e 17 que a natureza foi atingida pelo pecado. Por conta do pecado do homem, a própria natureza passou a sofrer as consequências. Quase isso que Paulo fala em Romanos 8, que a natureza ela geme em busca da redenção, da volta de Cristo para purificar a terra de todos os males. Por conta disso, por causa do pecado, que nós vamos ter tantas desarmonias na natureza, né? Catástrofes como terremotos, maremotos, enchentes, além, é claro, da ação perversa do ser humano, ali caçando os animais de forma ilegal, maltratando os animais, desmatamento, assim por diante. Então a própria natureza passou a sofrer as consequências do pecado do ser humano. Nós vemos também aqui uma consequência relacionada, por exemplo, às mulheres, às dores de parto, que as mulheres passaram a sofrer com dores de parto. Uma consequência da queda. E também, nesses versos 16 e 17, que fala aqui das consequências do pecado, além das dores de parto, foi um antagonismo entre os homens e as mulheres. Então, era para ser um relacionamento perfeito no casamento entre homens e mulheres. Mas o pecado, ele desestruturou as famílias. Por conta disso, o mundo, os relacionamentos passaram a ficar bagunçados. Bom, nós temos que ver biblicamente que Deus ele criou o homem como cabeça no sentido de responsabilidade e cuidado com a esposa. E ambos são a imagem de Deus, mas o pecado então vai trazer esse desequilíbrio. Então, ao longo dos séculos, esse desequilíbrio vai trazer muitas opressões, por exemplo, para as mulheres. Eu trouxe aqui um trecho que eu citei na escola bíblica, Café com Bíblia, na aula sobre igualdade entre homens e mulheres, um livro de um teólogo chamado John Stott, que se chama Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, que ele lista alguns exemplos de maus tratos às mulheres. Ele fala, por exemplo, ele cita que as mulheres no islamismo, por exemplo, na Surata 4 do Alcorão, que é como se fosse um versículo do Alcorão, fala assim, os homens têm autoridade sobre as mulheres, porque Alá os fez superiores a elas. Quanto àquelas que você teme, desobediência, admoeste-as, envie-as para as camas separadas e bata nelas. No hinduísmo, ele trouxe um trecho da autobiografia de Mahatma Gandhi, aquele grande líder do século XX, da Índia, da independência da Índia, que ele fala assim, o marido hindu considera-se o senhor e mestre da sua esposa, que deve sempre servi-lo solicitamente, ou seja, deve fazer tudo o que ele quer, independente do que ele queira. Se a mulher vai sofrer, ela deve fazer.
Essa é a ideia aqui. Ele explica também, ele traz um relato de um missionário, esse é um missionário que fez missão entre os esquimós ali no Ártico, aqueles dos iglus ali, e ele cita que a experiência desse missionário, esse missionário ficou escandalizado com o que ele viu ali. Ele fala que ali as mulheres são tratadas como escravas e semelhantes aos animais, e são somente objeto de satisfação sexual dos homens daquela cultura. Tanto que naquela cultura é comum que eles ofereçam a esposa para um visitante, para vocês verem como que são tratadas as mulheres nessas culturas. E no Ocidente também, ele fala aqui que historicamente as mulheres, né, eram reservadas a assuntos periféricos e eram vistas como não capazes de atividades intelectuais, então não podia ir para a universidade, não podia ser políticos, assim por diante. Um outro exemplo também de opressão às mulheres que ele traz é a própria também pornografia, que trata a mulher como um objeto de satisfação masculina. A mulher está ali somente para satisfazer os homens. Por outro lado, essa é a opressão dos homens contra as mulheres. Nós temos um extremo oposto, que eu coloquei aqui, que é uma espécie de feminismo radical, liberal e secular, que vê os homens como toda a fonte de maldade, mesmo aqueles homens que são gentis com as mulheres, que acham que tudo que é masculino é ruim. Então, esse antagonismo entre homens e mulheres foi uma consequência trazida pelo pecado. Tá? Nos versos 17 e 19, nós vemos o sofrimento no trabalho. Bom, nós temos que entender, irmãos, que o trabalho não é pecado. Não sei se estou dando uma boa notícia, uma má notícia, mas o trabalho não é pecado, tá bom? Deus criou o homem para trabalhar, uma boa notícia, Deus criou o homem para trabalhar, tá bom? A Bíblia ensina que Deus trabalhou, ao criar o mundo, Deus estava trabalhando. Jesus trabalhou ali, de carpinteiro, então Jesus também trabalhava, então se Jesus trabalhou, a gente também deve trabalhar, tá? Mas as consequências do pecado foi o sofrimento no trabalho. Deus criou o homem para trabalhar, porque fala que criou Deus e o pôs no jardim do Éden para cuidar e lavrar ele. Ou seja, cuidar e lavrar é trabalhar.